maior prova de humildade que eu e você pode ter não é nas críticas, não são nos apontamentos, não são nas pedradas que nós recebemos todos os dias. A maior prova de humildade não é ter domínio e controle sobre essas adversidades que a vida nos apresenta cotidianamente. A maior prova de humildade está diante dos elogios, dos reconhecimentos, das portas abertas dos resultados, e cá para nós, todos queremos chegar a esse ponto. Por mais que nós trabalhamos para Deus, por mais que nós queiramos fazer com excelência para Ele, nós queremos achar graça, tanto diante dos olhos de Deus, como também diante dos olhos humanos. É por isso que o Provérbios 3 vai nos exortar a mantermos a fidelidade e a bondade, porque nosso objetivo é alcançar tudo isso. Porém, tanto um quanto o outro, ou seja, os vales, as adversidades, ou os elogios, os aplausos, os reconhecimentos, podem ser um laço para sabotar a nossa vida. Tanto um quanto o outro testam severamente a nossa humildade. Eles podem arruinar com a nossa vida. Provérbios 27, verso número 21, vai nos exortar dizendo: como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. O crisol, algo feito para apertar, e o forno para aquecer, é que vai transmitir e revelar verdadeiramente quem nós somos. Se somos pessoas humildes ou soberbas, arrogantes, cheios de vanglória, cheios de ar de superioridade. O texto de hoje, ele fala sobre esse assunto de forma curiosa, porque quando ele coloca de acordo com o padrão de Provérbios, trazendo essa analogia, dizendo que o homem é provado de acordo com os louvores que ele recebe. Traz o texto fazendo uma comparação entre o crisol, que prova a prata, e entre o forno, que esquenta o ouro. Crisol é um pote usado para limpar e arrancar toda a impureza da prata. Quando o ouro mostra a verdadeira qualidade do metal. Então, o crisol aperta, mostrando a qualidade e o brilho da prata. E o forno trazendo as qualidades, arrancando as impurezas também do ouro. Logo, tanto brilho quanto as impurezas vão aparecendo ao mesmo tempo. Em outras palavras, quando nós recebemos louvores, nós somos provados de forma que a prata e o ouro são provados pelo fogo, apresentando o que de fato está neles, as impurezas e os brilhos, as purezas. Assim também sou eu e é você. De acordo com o que nós vamos recebendo, sendo reconhecido, sendo aplaudidos, valorizados, traz para fora. Nós começamos a exportar aquilo que tem verdadeiramente
dentro de nós? Humildade, temor, bondade ou arrogância, soberba, altivez, autossuficiência? A palavra nos fala nesse texto sobre a briga, dizendo assim melhor, entre a humildade e o orgulho. A qualidade que deve aparecer e receber louvores é a humildade. A impureza, as sujeiras, as rebarbas são orgulho dentro do nosso coração. Portanto, nós vamos extrair algumas lições importantíssimas nesse texto. Primeiramente, cuidado com o orgulho revestido de humildade. Provérbios 4, verso 23, Salomão vai nos dizer: enganoso é o coração. Ao receber louvores, seja por algo que fez, seu testemunho de fé, seu sucesso de vida empresarial, ou a criação dos filhos, casamento abençoado, sucesso ministerial, algo que frutificou na sua vida, a palavra acertada, o coração generoso ou qualquer outra coisa que caracterize um aplauso e um reconhecimento para a sua vida. Cuidado, para que isso não brote dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, uma altivez, uma soberba. Tenha plena consciência de que, se algo bom surgiu em sua vida, foi pela graça e pela misericórdia de Deus. Porque, como Jesus próprio disse ao jovem rico, bom é Deus. Perante o elogio, diga em seu coração, e com as suas palavras, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração sejam dadas a Deus, graças a Ele. E faça isto com plena sinceridade e convicção, pois o orgulho revestido de humildade é aquele que diz graças a Deus, porém em seu coração se sente maior e melhor do que todos em sua volta. Romanos 11, verso 36, Paulo vai dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mesmo reconhecido, mesmo aplaudido, quando aquela jovem adivinha em Filipos gritava pelas ruas dizendo, lá vem Paulo e Silas. Verdadeiramente, esses são homens de Deus. Os aplausos, os elogios, os reconhecimentos não corromperam os seus corações diante de tudo aquilo que até mesmo um espírito maligno estava reconhecendo que eles tinham. A humildade falou mais forte em seu coração e ele teve autoridade para repreender aquele espírito de adivinhação, porque em seu coração ele não se sentia maior e nem melhor do que ninguém. Cuidado com a humildade hipócrita. Não caia na armadilha de autopromoção revestida de palavras humildes. Provérbios vai nos dizer que não venha da nossa própria boca nossos elogios. Você conhece alguém que se autopropaga o tempo todo? Que fala que é bom, que é ótimo, que é melhor, que consegue fazer tudo com excelência, que é um cara quase que impecável, um semideus perfeitíssimo. Cuidado com essas coisas. Não fale de si mesmo e do que Deus tem lhe ensinado. Ele é dado para provocar, para despertar elogios nas pessoas. Pelo contrário, quando você falar das coisas que Deus fez pela sua vida, seja para a honra e glória do nome dele.
não para buscar bajulações, aplausos, reconhecimentos, fazendo propagandas de você mesmo. Esta é uma humildade hipócrita, soberba, que apresenta com palavras adornadas de simplicidade, mas que no fundo do coração não está buscando nada a menos do que exaltação, aplausos e louvores. Avalie a si mesmo, examine a si mesmo quais são as verdadeiras motivações das suas palavras e das suas atitudes. Cuidado com a sua expectativa. Não há mal em receber elogios, é claro que não. Todos nós gostamos de receber elogios, todos nós gostamos de receber aplausos, todos nós queremos sim ser reconhecido no trabalho, na igreja, na família, dentro de casa, pelos nossos filhos, pela nossa esposa, ou seja, pelo nosso cônjuge. Todos nós queremos ter o nosso reconhecimento. Porém, lembre-se de ter um coração humilde, de que Deus é quem aprova ou reprova. É do Senhor que você deve esperar as palavras proporcionais ao que você vive. Mateus 25, verso 21, quando ele diz: servo bom e fiel. Como Pedro e João nos ensina dizendo: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, mais importa agradar a Ele do que as pessoas em nossa volta. Não busque a afirmação de homens, mas sim alinhe sua expectativa pela palavra, pela aprovação de Deus. Que os seus sonhos, objetivos, planos, projetos, ministério, o seu trabalho, seja tudo isso feito para a honra e glória do nome dele. Que tudo isso seja entrelaçado à sua boa e perfeita vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que eu e você estejamos como João 15, verso de número 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Precisamos estar junto, adequado, para que o nome dele seja glorificado. Pois bem, não fale, não faça nada para se promover diante dos homens, para se autopromover. Faça sim, com excelência, da melhor forma, com maior cuidado, como se fosse para Deus. Não com o objetivo maior de ser aplaudido, reconhecido e valorizado apenas pelas pessoas. Faça com excelência, com amor, com carinho, com cuidado. Mas lembrando que por mais que nós queiramos ser reconhecidos, maior reconhecimento é ter o próprio Deus dizendo: esse é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz, ou seja, se agrada. Assim, Deus nos deu, através do seu Filho, a adoção, para que possamos chamá-lo de Abba Pai, meu paizinho. Ou seja, nós queremos a aprovação maior desse que diz que nos ama e que nos quer para si. Então, nós queremos ser reconhecidos por Ele, para que Ele possa dizer para mim e para você: servo bom e servo fiel. Alinhe as suas expectativas pela palavra, de acordo com o que a sabedoria milenar nos ensina. Aquilo que deu certo há mais de 3.000 anos, que está dando certo até hoje, continuará dando certo até a vinda de Cristo. Não busque a afirmação dos homens, mas de Deus. Não fale ou faça
para se autopropagar, para se promover perante dos homens, mas para servir de coração ao Senhor, que nos ensinou a caminhar com verdadeira humildade até a cruz de Cristo. E ao fim, diga sinceramente: graças a Deus, toda honra e toda glória, todo o louvor e toda a adoração pertence a Ele. Provérbios 17, verso de número 3, ele também vai nos dizer que o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Salmo 139 fala que ele sonda, que ele esquadrinha. O Senhor nos conhece por dentro e por fora e sabe qual é verdadeiramente as intenções do nosso coração. Quero falar sobre alguns princípios, alguns cuidados dentro dessa palavra. Primeiro, o princípio do fogo. Deus usa processos para revelar. Assim como o crisol purifica a prata e o forno prova o ouro, Deus usa processos para revelar o que há dentro de nós. O fogo não cria o metal, mas revela a pureza que há nele. 1 Pedro 1, verso 7 vai dizer: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, ainda que provado pelo fogo. Nós sempre passaremos por momentos que seremos provados, avaliados. O que nós temos que entender não é o elogio ou as adversidades que irão nos definir. Não é o elogio que define quem você é, não é o aplauso que define quem você é, mas o que você faz quando ele chega. Passa a glória para Deus ou guarda a glória para si mesmo? Aplaude a Deus ou quer o aplauso para si mesmo? Toda a honra e toda a glória pertence a Ele. O perigo dos louvores. Quando o aplauso chega, cuidado, pode ser uma armadilha, um laço de passarinheiro para a sua vida. A Bíblia não diz que o homem é provado pela dor, mas sim pelos louvores. A maior provação que nós temos é diante dos louvores, diante dos aplausos, dos elogios. A maior prova que nós temos não é pela dor. Todo mundo pensa que são as aflições, que são as adversidades, que são as críticas, os perigos, as perseguições é que nos provam. Mas muito maior do que todas elas são os elogios que vão entrando dentro de nós, afagando o nosso ego, e que se nós não tivermos cuidado, nós seremos sabotados por esses louvores. Porque muitos permanecem firmes na humilhação, no vale, nas aflições, das enfermidades, de tudo que passam, mas se perdem na hora do reconhecimento, se perdem na hora que as portas se abrem, se perdem na hora que a prosperidade chega, se perdem na hora que a cura chega, se perdem diante das oportunidades. Atos capítulo 12, versículos 21 a 23. Diz que o povo aplaudia Herodes e dizia que a voz dele era a voz de Deus. Porém, o custo, o preço
pela soberba e a arrogância de Herodes, foi que Deus fez com que ele morresse comido de bicho por não dar glória a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não admite ninguém tomar para si aquilo que é dele, pois toda glória deve ser dada a ele. O aplauso revela se o coração ainda é o altar do Senhor, ou se ele já deu lugar para a soberba e já virou trono, a arrogância. O aplauso revela se o coração ainda é o altar, ou se já virou o trono da soberba. Elogio não trata caráter. O elogio expõe o caráter. Os aplausos não fazem com que a pessoa mude. Pelo contrário, o aplauso só revela quem ela realmente é por dentro. O fogo revela a liga do ouro. O elogio revela se há humildade ou vaidade no coração dessa pessoa, se há gratidão ou se há arrogância, se há dependência de Deus ou há apenas busca pela aprovação humana. Tiago 4, verso 6, Deus usa o Tiago para dizer o seguinte: Deus resiste ao soberbo, porém, ele dá graça aos humildes. Pedro vai escrever: humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, e a seu tempo ele vos exaltará. João, o Batista, o grande presunço, que abriu o caminho para Cristo, que ele chegou como um trator de esteira, abrindo o caminho a ponto das pessoas acharem que ele era o Cristo. No capítulo 3, verso 30, que as pessoas chegavam e ele dizia assim: João, há alguém pregando, batizando, que o ministério dele está crescendo, está ficando maior do que o seu. A resposta de João foi: que importa que ele cresça, porém que eu diminua. Importa que ele cresça. Não é o meu nome, porque tudo que eu tenho vem dele. Não importa se nós somos pessoas que cantam bem, que pregam bem, que têm eloquência, que têm conhecimento, que têm presença de palco, que têm oratória, que têm retórica, não importa. Importa que ele cresça e que nós diminuamos, pois sem ele nós nada podemos fazer. A psicologia, ela vai nos mostrar que o ser humano pode se tornar dependente da validação externa. E quando isso acontece, ele perde a identidade e a essência do seu propósito. Quantas pessoas que entram por caminhos errados em busca de aprovação, para se terem um espaço dentro de um grupo, dentro de um ambiente, se submetem às drogas, à prostituição, se submetem ao roubo, se submetem a tudo de ruim para ter espaço e serem aplaudidas e reconhecidas pelas pessoas. Se corrompem para serem aplaudidas pelos homens. A psicologia nos mostra isso. Mas quando esse ser humano, esse homem, essa mulher, ele reconhece que a verdadeira posição de reconhecimento vem do Pai, ele se entrega para ele, se coloca na mão dele,
para que ele seja aprovado por aquele que morreu um dia para salvar a sua vida. E ele faz com que Deus seja a principal pedra de esquina na sua vida, a base, o alicerce. Porque enquanto nós dependermos de aprovações humanas, nós sempre seremos marionetes nas mãos dessas pessoas. É por isso que Jesus, ele foi o maior exemplo de quem passou pelo louvor sem se corromper. Mateus 21, versículo de número 9, nos mostra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando ele entra sentado num jumentinho, e as pessoas jogavam folhas de palmeiras pelo chão dizendo: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Tempos após, Lucas 23, 21, mostra que esse mesmo Jesus, que foi aplaudido, ovacionado, em que o povo queria tomá-lo e colocá-lo como rei, agora a mesma multidão começa a gritar dizendo: crucifica-o, crucifica-o. O mesmo que foi primeiro aprovado, primeiro desejado, agora está rejeitado, está sendo escarnecido, apontado, agredido, cuspido. Ele não mudou em hipótese alguma o seu caráter em nenhum desses cenários. Ele não se adaptou para ser aceito. Pelo contrário, se manteve firme, teve a sua identidade resguardada, não negociada para se adaptar à aprovação da multidão. Aquele que permanece convicto para ser aprovado por Cristo, ele não negocia seus princípios, ele não negocia a palavra para ser aplaudido, reconhecido pelos homens. E nem abre mão disso tudo em troca desses aplausos e reconhecimentos. Ele não mudou em nenhum dos dois cenários, nem na aprovação e nem na reprovação, nem nos aplausos e louvores e nem nas adversidades, dificuldades e vales que a vida lhe proporcionou. Mateus 3, verso 17. A maior aprovação que ele teve foi do Pai, quando disse: Esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Uma verdade confrontadora que nós precisamos ter. Quem não suporta o silêncio não resistirá ao louvor. Quem não passa pela prova das adversidades, das enfermidades, das dificuldades, das portas abertas, não resistirá. Quando os louvores chegarem através da aprovação, através da prosperidade, através do reconhecimento, através dos louvores que vêm para, muitas das vezes, nos enganar e nos desviar. Quem não suporta o silêncio não resistirá aos louvores. Quem se alimenta de aplausos morrerá na ausência deles. Quem se alimenta de aprovação humana morrerá quando essas não estiverem presentes na sua vida. Quem sobe rápido demais cai sem perceber. Faz igualzinho Sansão. Age pelo aplauso, pelo reconhecimento. E quando cai na real, o Espírito Santo já não está mais nele.
porque tomou para si aquilo que era dele. E Deus não admite, é inadmissível para ele que alguém queira ter para si o reconhecimento, a aprovação humana, os louvores das pessoas em sua volta. Volto a abrir esse parêntese. Todos nós queremos e necessitamos, sim, de sermos reconhecidos e aprovados naquilo que nós fazemos. Mas toda honra e toda glória, todo louvor e toda a adoração, magnificência, reconhecimento vai para Ele. Porque tudo que nós temos vem dEle. A nossa saúde vem dEle. O nosso vigor vem dEle. A casa que nós temos foi Ele que nos deu. Os bens que nós temos foi Ele que nos concedeu. Nosso carro, nosso trabalho, nossa saúde, nosso fôlego de vida, tudo vem dele. Isaías 115, verso 1, o profeta vai dizer: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Deus está levantando hoje pessoas que não se embriagam com elogios, que não se enchem com elogios, que não se iludem com elogios, que não se corrompem com reconhecimento, que não negociam a glória de Deus. Mateus 25, verso 21, está escrito: seja fiel no pouco, pois sobre o muito te colocarei. Nos mínimos elogios, nos mínimos reconhecimentos, nos mínimos aplausos, sejam fiéis a Ele, reconhecendo que tudo vem dele e sem Ele nós nada podemos fazer. Que o Senhor nos livre de perder a intimidade com Ele, a comunhão com Ele, a identidade que vem dele pelos elogios. Que Ele faça com que o nosso coração permaneça sempre quebrantado e contrito, lembrando que se levantamos foi porque Ele nos sustentou, se acordamos foi porque Ele nos revigorou durante a noite, nos deu uma nova oportunidade, uma nova página em branco, uma nova bênção do fôlego de vida para mais um dia. Mesmo quando o nosso nome for exaltado e reconhecido, as portas se abrirem, a prosperidade chegar, a fartura chegar, a bonança chegar, que eu e você reconheça que toda glória volte para Ele. Que todo louvor e adoração volte para Ele. E eu finalizo aqui esta palavra, lembrando de Romanos 11:36 uma vez mais. Porque dele, para Ele e para Ele são todas as coisas. Paz e prosperidade seja sobre sua vida, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua casa. E esta palavra encontre um terreno frutífero na sua vida e que venha brotar e multiplicar, dando a 30, a 60 e a 100 vezes mais. Mas que nós venhamos reconhecer que tudo vem dele. Deus te abençoe.